Você já percebeu que os mais barulhentos geralmente são os mais fracos? Que quem grita para impor respeito, na verdade, implora por ele? A verdade é dura, mas libertadora. Os verdadeiramente poderosos são os mais calmos, e não porque não sentem raiva, dor ou frustração, mas porque aprenderam a dominar tudo isso por dentro. E quando alguém domina a si mesmo, domina qualquer situação e qualquer pessoa. Neste vídeo, você não vai ouvir clichês de autoajuda, nem conselhos vazios de controle emocional. Aqui a abordagem é outra. Vamos mergulhar na mente de Maquiavel e reinterpretar os ensinamentos de Miyamoto Musashi com um olhar estratégico e letal. O tipo de ensinamento que não apenas muda seu comportamento, mas transforma a maneira como o mundo te enxerga. Você vai descobrir como manter a calma, não como um gesto bonito, mas como um movimento de poder. Vai entender por que o silêncio é mais temido do que o grito. Vai aprender como moldar um confronto sem precisar vencê-lo. Porque quando você entende as engrenagens ocultas do comportamento humano, você nunca mais entra em guerra sem já estar vitorioso. Se você já se sentiu impotente diante de conflitos, se já explodiu e depois se arrependeu, se já perdeu o respeito de alguém por uma reação impensada, então o que vem a seguir pode ser a virada de chave que você tanto buscava. Porque o mundo não respeita quem sente, o mundo respeita quem domina, e dominar, meu amigo, é uma arte que poucos ensinam. Mas hoje você vai aprender. A calma como a arma mais perigosa. A maioria acredita que quem grita mais, manda mais. Mas Maquiavel via isso como ingenuidade emocional. O verdadeiro poder não está na força bruta ou no volume da voz, mas no domínio de si. Uma habilidade silenciosa que impõe respeito sem um único movimento. Um líder que explode diante de provocações mostra fraqueza, pois revela que suas emoções o governam. O homem perigoso, aos olhos de Maquiavel, é aquele que consegue sorrir em meio ao caos. Não por insensibilidade, mas por estratégia. Musashi foi temido não só pela espada, mas pela frieza que carregava nos olhos. Maquiavel entenderia isso como a manifestação mais pura da autoridade. Um governante que se desespera perde a influência. Mas aquele que se mantém sereno diante de um golpe, de uma traição, de um insulto, esse sim detém o poder. A calma é uma armadura invisível, e aquele que a veste jamais é ferido de verdade. Pessoas emocionalmente instáveis são fáceis de manipular. Basta pressionar os botões certos, vaidade, orgulho, medo, e elas desmoronam. Já alguém que mantém a tranquilidade sob pressão é como uma fortaleza. Não se conquista pela força, mas talvez pela paciência. E mesmo assim, só se ela quiser abrir seus portões. Maquiavel aconselharia: se queres dominar, comece dominando a ti mesmo. Nos bastidores da política e das corporações, quem observa mais do que reage ganha terreno sem fazer barulho. O subordinado calmo, que escuta mais do que fala, pode ascender enquanto os outros se desgastam com discussões inúteis. Ele não tenta vencer o conflito, ele o dissolve pela superioridade de sua presença. Isso é liderança silenciosa. E como aplicá-la? Comece ouvindo mais. Pergunte, observe, não se apresse a responder. Imagine uma reunião tensa, vozes se exaltando. Você está ali no centro da tempestade, mas decide respirar e observar. Todos esperam sua reação e você não reage. Só isso já muda o jogo. A sua pausa incomoda, seu silêncio pesa, sua calma constrange. Isso é autoridade estratégica, uma forma de respeito que não se pede, se impõe. Maquiavel chamaria isso de controle absoluto do cenário. Nos relacionamentos pessoais, o mesmo princípio se aplica. Quando alguém te ataca verbalmente, revidar é o que eles esperam.
Surpreenda pela serenidade. Diga pouco, respire fundo e olhe nos olhos com firmeza. Isso não é passividade, é estratégia. A raiva deles vai queimar sozinha e você sairá intacto com sua reputação fortalecida. No fundo, o autodomínio não protege apenas sua paz, mas também sua imagem. A filosofia ensina que a mente inquieta é como um reino em rebelião. Maquiavel diria que o príncipe que não governa o seu castelo interior perderá o reino exterior. Por isso, treinar a serenidade é um ato político, é disciplina, é inteligência emocional travestida de frieza. Você pode começar hoje, pratique o silêncio, ouça mais, observe mais, reflita antes de agir. Não se trata de se calar, mas de falar apenas quando for necessário e fatal. A calma, por fim, é uma forma de influência que não pode ser medida por decibéis. Ela é sentida. É o tipo de poder que não precisa se apresentar, ele se impõe. E quem compreende isso, começa a notar que o mundo se curva, não diante dos gritos, mas do olhar firme de quem sabe exatamente o que está fazendo. Porque por trás dessa serenidade se esconde uma estratégia ainda mais perigosa. Distância emocional, o escudo invisível do estrategista. Maquiavel ensinava que o príncipe sábio deve conhecer as paixões humanas, mas não deve ser dominado por elas. A distância emocional é o que separa o homem comum do estrategista. Quando um conflito surge, o instinto grita, reaja, mas o pensador político responderia, analise. Observar sem se identificar com a emoção é uma forma refinada de poder, uma força que desarma até o inimigo mais impulsivo. Musashi chamava isso de ver o conflito de cima, como uma nuvem que passa. Maquiavel veria como o ato de sair do palco emocional e assistir ao espetáculo do alto do camarote. É ali, nesse lugar de frieza e lucidez, que as decisões mais eficazes são tomadas. O homem que sente raiva e age pela raiva é escravo de si mesmo. Mas o homem que sente raiva e a observa, esse é livre. Imagine que alguém te insulta publicamente. O primeiro impulso é revidar. Mas se você recua por dentro, respira e observa. Já inverteu o jogo. O outro esperava um duelo e você oferece o silêncio. Isso é desarmar sem tocar. A filosofia nos ensina que não é sábio lutar todas as batalhas. E Maquiavel completa: o maior respeito que você pode impor é não se rebaixar à vulgaridade emocional dos outros. Aplicar isso na prática começa com um exercício simples. Dê nome ao que você sente. Diga mentalmente, estou sentindo raiva. Isso cria uma separação entre você e o sentimento. Você não é a raiva, você está observando a raiva. Esse distanciamento é o início do domínio de si. E quem domina a si mesmo, com o tempo, passa a influenciar todos ao redor. No mundo corporativo, quem consegue manter a calma em uma reunião cheia de egos inflamados, naturalmente assume a liderança. Todos brigam por espaço, por voz, por razão. Mas quem assiste com serenidade, impõe presença. Já ouviu falar de alguém que domina a sala sem dizer uma palavra? É disso que se trata. É a autoridade sutil de quem já venceu a si antes de entrar. Mesmo nos relacionamentos íntimos, manter distância emocional não é frieza, é proteção estratégica. Não se trata de ser insensível, mas de não permitir que o outro dite o seu estado interno. Maquiavel recomendaria: guarde para si o que os outros ainda não sabem controlar. Essa reserva emocional é, também, um campo de poder invisível que intimida sem ofender. Desenvolver essa habilidade exige prática. A meditação ajuda. A leitura de bons clássicos, como O Príncipe ou Cartas a Lucílio, afia a consciência. Evitar a exposição emocional excessiva nas redes sociais também é uma forma de treino. Quanto mais você se observa, mais percebe os padrões. E quanto mais percebe,
mais livre fica da manipulação emocional dos outros. E é justamente quando você conquista essa liberdade interna que começa a enxergar o jogo com olhos mais frios. E acredite, é desse ponto de vista que se fazem os movimentos mais calculados, mais discretos e, muitas vezes, mais perigosos. Consciência antecipatória, a arte de vencer antes da batalha. Se Maquiavel nos ensinou algo sobre poder, foi que os grandes líderes nunca entram numa guerra sem antes tê-la vencido mentalmente. A consciência antecipatória é essa arte. Sutil, prever os movimentos, reconhecer padrões, entender o que o outro quer antes mesmo que ele diga. Musashi fazia isso com a espada. Maquiavel fazia com palavras, alianças e silêncios calculados. Antecipar não é adivinhar o futuro, é estudar o passado e observar o presente com olhos treinados. O homem que age apenas no improviso é facilmente manipulado, mas aquele que estuda seus oponentes, reconhece seus vícios, percebe suas reações repetitivas. Esse homem está 2 passos à frente e muitas vezes vence antes mesmo que o outro perceba que entrou num jogo. Imagine que você precisa enfrentar uma conversa difícil com alguém. A maioria chega despreparada, cheia de emoção. Um maquiavélico prudente não. Ele se pergunta: o que essa pessoa quer de verdade? Como ela reage quando se sente pressionada? Quais frases acionam sua vaidade ou seu medo? Essas perguntas transformam um confronto em uma negociação estratégica. Maquiavel diria: os homens mudam pouco. Quem os conhece, conhece o jogo. Saber que o impaciente vai se precipitar, que o vaidoso vai reagir a elogios, que o inseguro precisa de controle, tudo isso é ouro. Não estamos falando de manipulação cega, mas de leitura de cenário. E em termos de liderança, quem lê melhor, lidera melhor. No campo profissional, isso é aplicado o tempo todo por quem domina a influência. Um bom negociador antecipa objeções. Um bom chefe já prevê como cada funcionário vai reagir a uma crítica. Um bom vendedor entende que o cliente nunca compra o produto, mas a emoção que ele entrega. E o estrategista observa tudo isso sem dizer uma palavra. A filosofia nos ensina a buscar sabedoria. Maquiavel nos mostra como usá-la para se posicionar. Saber, por exemplo, que alguém está emocionalmente abalado muda toda a sua postura. Em vez de confronto direto, talvez o silêncio. Em vez de confronto passivo, talvez uma pergunta desarmante. Quem antecipa, escolhe suas batalhas e suas palavras. Quer começar a aplicar isso agora? Antes de qualquer conversa potencialmente delicada, pare por 30 segundos. Pergunte a si mesmo: qual o estado emocional da outra pessoa? O que ela busca? Com isso, quais são suas possíveis reações? Só essas 3 perguntas já te tiram do modo reativo e te colocam no controle. Parece pouco, mas muda tudo. E quando você começa a prever o comportamento das pessoas com precisão, algo curioso acontece. Elas passam a sentir que você as entende mais do que elas mesmas. Isso cria respeito, influência, autoridade e, claro, abre caminho para aplicar um princípio ainda mais afiado. Respiração estratégica, o fio invisível entre o caos e o controle. Se há um detalhe que Maquiavel jamais desprezaria, seria o controle dos pequenos gestos. A respiração, simples, silenciosa, quase imperceptível, é um desses fios invisíveis que ligam o corpo à mente. Musashi usava o fôlego como uma lâmina invisível. Já Maquiavel veria nesse autocontrole uma ferramenta de autoridade silenciosa. Quem respira com consciência age com domínio de si. A respiração acelerada é o primeiro sintoma de alguém que perdeu o poder interno. Quando a raiva sobe, o peito aperta, o ar encurta, e com isso o raciocínio desaparece. Musashi sabia disso no campo de batalha, e você deveria saber no campo da vida.
Uma respiração desgovernada entrega sua fraqueza. Uma respiração ritmada mostra sua firmeza. E não há estratégia mais eficaz do que parecer sereno, mesmo diante da tempestade. Imagine alguém te provocando. A voz dele sobe, o rosto se contorce. Os gestos são explosivos. Agora imagine você, parado, respirando lenta e profundamente pelo nariz, contando até 4. Segura o ar e então solta devagar pela boca, contando até 6. Isso não é só calma, é domínio de território. É como dizer, eu comando esse cenário, inclusive dentro de mim. A ciência moderna apenas confirmou o que a filosofia antiga já sabia. Controlar a respiração ativa áreas cerebrais ligadas à clareza, ao foco, ao controle emocional. Maquiavel talvez não tivesse termos como sistema nervoso parasimpático, mas entenderia perfeitamente que um líder que se deixa levar pelo pânico nunca inspirará respeito. A serenidade que nasce da respiração é um pilar de liderança. Você pode treinar isso agora mesmo. 3 ciclos por dia de respiração consciente já são suficientes para recondicionar seu corpo a responder com calma. Aplique em situações simples, antes de uma ligação importante, antes de abrir um e-mail tenso, antes de falar com alguém difícil. Cada vez que você respira com intenção, você reposiciona sua autoridade. Isso é poder que não se vê, mas que todos sentem. Quer ir além? Associe essa prática com a meditação matinal ou leitura de obras como O Príncipe e Arte da Guerra. Essas leituras criam uma mentalidade estratégica e a respiração consciente sustenta essa clareza nos momentos mais críticos. Um guerreiro que respira bem, pensa melhor. E quem pensa melhor, fala menos e acerta mais. Musashi treinava golpe e respiração ao mesmo tempo. E o que isso ensina? Que a mente calma deve caminhar junto com a ação firme. Maquiavel diria que até uma decisão cruel, se tomada em estado de frieza estratégica, é mais eficaz do que uma benevolente feita às pressas. A respiração, então, não é só sobre saúde, é sobre soberania emocional. E quando você percebe que o controle está sempre, literalmente, embaixo do seu nariz, começa a entender que os maiores segredos do poder não estão no grito, nem na espada, nem no palco. Estão no silêncio entre uma inspiração e uma decisão. Ação com propósito. Quando até o silêncio serve a um plano, Maquiavel jamais agiria por impulso. Para ele, toda ação que não serve a um propósito maior é um desperdício de energia. E pior, uma exposição desnecessária. Musashi, com sua espada, não atacava por raiva, atacava com intenção clara. Da mesma forma, um estrategista moderno precisa entender que cada palavra, cada gesto, cada silêncio deve ter direção. Entrar num conflito apenas para provar um ponto é coisa de amador. O verdadeiro líder não luta por vaidade, mas por posição, por território, por estratégia. Quando age, é porque já avaliou os ganhos e perdas. E se decide falar, é porque o silêncio já não serve. Isso é autodomínio. É agir como alguém que lidera os próprios instintos, não como alguém que se afoga neles. Num ambiente corporativo, por exemplo, um erro comum é rebater críticas imediatamente. Mas, se o objetivo é proteger sua reputação e influenciar, a percepção alheia talvez seja mais eficaz ouvir em silêncio, analisar o ataque e responder em outro momento, com fatos, serenidade e classe. A reação imediata só alimenta a fogueira do conflito. A resposta estratégica constrói autoridade. Antes de qualquer confronto, Maquiavel recomendaria uma pergunta simples: por que vou falar? É para ferir o outro ou é para proteger uma meta maior? Se a resposta for só alimentar o próprio ego, cale-se. Mas se houver um objetivo claro,
proteger sua imagem, esclarecer uma verdade, estabelecer limites, então fale. Fale pouco, fale firme e fale com propósito. Essa clareza dá ao indivíduo um tipo raro de presença. Você já reparou que os grandes líderes não desperdiçam palavras? Não é porque não tenham o que dizer, mas porque sabem que cada frase gasta sem estratégia é uma arma a menos. No campo da influência, quem fala por impulso se sabota. Já quem fala por propósito, conquista. Quer treinar isso? Antes de entrar em qualquer conversa importante, defina uma frase âncora. Algo como: quero resolver esse conflito sem perder minha paz. Ou 10, quero defender meu ponto sem atacar ninguém. Escreva, memorize e leve consigo. Durante o diálogo, quando sentir o sangue ferver, repita mentalmente sua âncora. Isso reposiciona sua mente e realinha suas intenções. Nos relacionamentos pessoais, isso evita brigas desnecessárias. Quantas vezes não entramos em discussões apenas por orgulho? Quando o foco é provar que estou certo, perdemos o controle. Mas quando o propósito é proteger o vínculo, as palavras mudam, o tom baixa e o respeito se mantém. Essa é a liderança emocional que Maquiavel tanto valorizava. Firmeza com sutileza. E quanto mais você age com propósito, mais percebe que seus movimentos se tornam mais leves, mais certeiros e, acima de tudo, mais poderosos. E é justamente quando você entende isso que começa a enxergar o valor do que muitos desprezam. O poder escondido no silêncio bem posicionado. O silêncio como instrumento de autoridade. A voz mais alta da estratégia. Maquiavel não via o silêncio como ausência, mas como presença absoluta. Ele entendia que o silêncio bem posicionado cria mais desconforto do que 1000 palavras. Musashi também sabia disso. Quando entrava em combate, muitas vezes não dizia nada. Sua calma silenciosa era sua primeira ofensiva. E essa é uma das armas mais ignoradas pelos que ainda não dominam a arte do poder. Pessoas que falam demais, expõem demais. Elas entregam seus pensamentos, suas fraquezas, suas intenções. Já o silêncio confunde, intimida, desequilibra. Em um debate, por exemplo, aquele que fala menos, geralmente, é o que controla o ritmo da conversa. Ele impõe pausas, observa as reações e escolhe exatamente quando e como soltar uma frase que muda o jogo. Imagine estar numa sala de negociação. Um lado fala, pressiona, gesticula. O outro escuta em silêncio, fazendo apenas uma ou outra pergunta estratégica. No final, quem pareceu mais preparado? Quem, de fato, detinha o controle? O silêncio comunica confiança. Ele grita domínio de si, e por isso é respeitado ou temido até pelos mais agressivos. Maquiavel ensinava que não é necessário mostrar todas as cartas. O silêncio protege sua estratégia e amplifica sua autoridade. Ele dá ao outro o espaço para cometer erros, para falar demais, para se contradizer. É assim que um líder coleta informações, ouvindo. Um subordinado que permanece quieto em meio ao caos pode parecer frágil, até revelar que sabia de tudo o tempo inteiro. Na era das redes sociais, onde todos gritam por atenção, quem aprende a usar o silêncio se destaca justamente por não gritar. É o CEO que não rebate ataques públicos. É o influenciador que responde com postura. É o líder que fala pouco, mas acerta onde importa. O silêncio vira um diferencial, um símbolo de poder interior, uma mensagem clara. Eu não preciso me explicar. Quer aplicar isso hoje? Comece com pequenas pausas antes de responder perguntas difíceis. Treine o hábito de ouvir mais do que falar em reuniões. Quando alguém te provocar, experimente não responder de imediato. Às vezes, o desconforto do outro diante do seu silêncio será mais eficaz do que qualquer argumento seu.
O silêncio é, muitas vezes, a arte de deixar o outro se perder sozinho. O respeito nasce quando se percebe que alguém tem controle suficiente para não reagir. Em relacionamentos afetivos, esse silêncio estratégico evita brigas desnecessárias. Em discussões acaloradas, ele traz de volta o foco. No campo da liderança, ele cria um ar de mistério e profundidade. Maquiavel diria que um príncipe nunca deve ser totalmente conhecido. E o silêncio é o véu mais elegante. E quando você começa a dominar essa linguagem invisível, algo curioso acontece. As pessoas começam a medir as palavras ao seu redor. Não porque você pediu, mas porque seu silêncio já deixou claro que o seu respeito não está à venda. Controlar o cenário sem controlar as pessoas. O poder da influência invisível. Maquiavel nunca aconselhou o controle direto. Isso desperta rebeldia. Seu verdadeiro ensinamento era mais sutil. Influencie o cenário e as pessoas seguirão o caminho que você desenhou, sem perceber. Musashi fazia isso ao moldar o ambiente psicológico antes mesmo de sacar a espada. Ele não controlava o oponente. Controlava o espaço emocional em que a luta acontecia. Em qualquer confronto, quem tenta controlar o outro diretamente força uma resistência. Mas quem modela o ambiente, com palavras, pausas, atitudes, até com a sua postura, molda também as reações. Maquiavel chamaria isso de conduzir sem empurrar. E é uma das formas mais eficazes de liderança. Fazer com que as pessoas queiram fazer o que você já planejava. Vamos a um exemplo real. Você quer que sua equipe cumpra um prazo apertado. Em vez de impor com autoritarismo, você cria o ambiente, mostra o impacto do trabalho, reconhece os esforços anteriores, envolve o grupo na visão do projeto. O clima muda. O resultado. As pessoas se comprometem não por medo, mas porque se sentem parte. Isso é influência. Isso é estratégia. Muitos confundem liderança com comando. Mas Maquiavel sabia que o verdadeiro respeito nasce quando as pessoas sentem que suas escolhas foram livres, mesmo quando não foram. Controlar o cenário significa dominar os gatilhos invisíveis. O que você olha, como você se move, o que você repete. Um tom de voz calmo pode desarmar uma sala tensa mais rápido que qualquer argumento. Quer praticar? Em uma conversa difícil, antes de falar, observe o tom da sala, a linguagem corporal, a energia no ar. Haja como quem lê o clima antes de sair de casa e então molde, baixe a voz se todos estiverem exaltados. Faça uma pausa se o clima estiver denso. Repita uma ideia-chave se houver confusão. Isso é domínio de si aplicado ao ambiente. Uma influência que age sem se impor. Até no ambiente familiar, isso funciona. Um pai que grita perde o respeito. Um pai que modela a calma, que ouve antes de repreender, que mostra presença silenciosa. Esse impõe respeito sem precisar levantar a voz. Em relacionamentos, quem age com domínio emocional transforma brigas em conversas e conversas em acordos, porque o clima já foi moldado antes das palavras. Na política, essa arte é refinada. Grandes líderes não vencem com imposição. Vencem porque criam cenários onde a alternativa contrária parece instável. Eles oferecem segurança, mesmo que estratégica, e as massas seguem muitas vezes por conforto. Maquiavel via nisso não uma manipulação maldosa, mas uma inteligência aplicada. Proteger a ordem exige, às vezes, encenar liberdade. E quando você entende que o ambiente é o palco da influência, começa a perceber que o que você diz importa menos do que o contexto em que você diz. E é nesse ponto que se abre uma nova camada de poder. Uma que opera nos bastidores, onde poucos têm acesso. O ego como inimigo da estratégia. Quando vencer, vira derrota. Maquiavel via o ego não como uma força, mas como uma armadilha.
Ele sabia que o desejo de parecer forte, inteligente ou certo demais era a isca perfeita para a queda. Musashi, ao entrar em duelo, não buscava provar sua superioridade. Ele buscava vencer. E para vencer, era preciso abandonar o orgulho. A estratégia não anda de mãos dadas com a vaidade. Quando alguém entra num conflito querendo mostrar que é melhor, já perdeu metade da batalha. Porque o ego distorce a percepção. Ele faz você superestimar suas forças, subestimar o adversário e, pior, esquecer o seu verdadeiro objetivo. Maquiavel diria: a guerra é vencida pela cabeça fria, não pelo peito estufado. Vencer não é sobre humilhar, é sobre alcançar um fim. Veja um exemplo comum. Duas pessoas discutem. Uma tenta ganhar no grito. A outra, em vez de rebater, escuta, analisa e responde com uma frase precisa e calma. Quem parece mais no controle? Quem conquista mais respeito? O ego quer a última palavra. O estrategista quer o resultado. E resultado, meu caro, muitas vezes vem com silêncio, com recuo, com sorriso, onde se esperava um soco. Maquiavel alertava: a vaidade é uma fraqueza disfarçada de força. Quantos líderes caíram porque não aceitaram críticas? Quantos relacionamentos se destruíram porque ninguém quis dar o braço a torcer? O autodomínio começa quando você entende que admitir um erro não te enfraquece, te liberta. O ego luta por aparência. A autoridade verdadeira luta por clareza e por paz. Se você quer crescer pessoalmente, emocionalmente e espiritualmente, olhe para o seu ego com desconfiança. Faça perguntas simples. Eu realmente preciso responder isso agora? Ou estou tentando resolver ou apenas provar algo? Esses questionamentos são pequenas revoluções internas, e cada vez que você vence o ego, você ganha mais do que um argumento. Você ganha respeito, inclusive o seu próprio. No ambiente profissional, o ego é responsável por decisões apressadas, reações desnecessárias e conflitos internos disfarçados de competência. Um verdadeiro líder não se exalta quando é questionado. Ele escuta, pondera e age com estratégia. O respeito que nasce disso é sólido, não baseado no medo, mas na admiração. Até nas redes sociais, onde o ego reina, é possível aplicar isso. Alguém te ataca, a maioria responde impulsivamente, querendo provar superioridade. Mas o estrategista pondera: responder vai ajudar ou alimentar o jogo do outro? Às vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio. Outras vezes, é uma frase tão firme e serena que desmonta a atenção, sempre com o ego fora da equação. E quando você aprende a deixar o ego do lado de fora antes de entrar em qualquer batalha, começa a notar que muitas batalhas nem precisavam existir, porque o que parecia uma guerra era, na verdade, só orgulho inflamado tentando encontrar palco. A frieza como proteção. Não confunda com insensibilidade. Para Maquiavel, a frieza emocional era uma virtude, não um defeito. Ela não é ausência de sentimento, mas domínio sobre eles. Musashi demonstrava isso com precisão. Ele sentia, como qualquer outro homem, mas não deixava que isso o guiasse. A frieza que ele exibia no campo de batalha não era desumanidade, era estratégia. E no mundo de hoje, essa frieza ainda é um escudo contra manipulações e desordem. Ser frio, segundo a filosofia maquiavélica, é saber colocar os sentimentos no lugar certo, na hora certa. Não é não sentir, é saber quando vale a pena demonstrar. É preservar a própria energia. Quando todos estão em pânico, o homem frio é quem lidera. Quando todos reagem com fúria, ele avalia com lógica. É esse o tipo de liderança que impõe respeito, não pela força, mas pelo equilíbrio. Um exemplo simples: em discussões familiares, a frieza estratégica pode evitar feridas irreparáveis. Ao invés de rebater na mesma moeda, você escolhe o silêncio, a pausa, a saída temporária.
Isso não é fraqueza, isso é domínio de si. E muitas vezes é também uma forma de proteger quem está à sua volta, inclusive de você mesmo. Musashi sabia que entrar em batalha com o coração agitado era receita para a derrota. Da mesma forma, Maquiavel diria: o líder que se envolve emocionalmente demais com cada detalhe perde a visão do todo. Ser frio é manter o olhar estratégico. É lembrar que, por mais que doa, certas decisões precisam ser tomadas. E quem as toma com firmeza constrói autoridade verdadeira. No campo profissional, a frieza ajuda a tomar decisões racionais, demitir quando necessário, negociar com foco, recusar quando for o certo. O sentimentalismo exagerado é um luxo que quem busca poder não pode se permitir o tempo todo. A frieza bem aplicada é como um terno sob medida. Te protege, te posiciona e transmite que você sabe o que está fazendo. Para desenvolver essa frieza, comece pelos pequenos momentos. Quando for criticado, respire antes de responder. Quando algo te frustrar, observe antes de agir. Leia autores como Maquiavel, Sêneca ou até Viktor Frankl. Todos defendem de formas diferentes o autodomínio diante da adversidade. Isso não te torna menos humano, mas sim um ser humano mais poderoso. É claro que não se trata de se tornar uma pedra. Frieza sem humanidade vira crueldade. Maquiavel jamais recomendou isso. O equilíbrio está em usar a emoção como ferramenta e não como guia. Sinta sim, mas escolha quando e como demonstrar. Essa é a verdadeira liderança emocional, aquela que inspira, mas que também impõe limites claros. E quando você entende que a frieza não é o oposto da empatia, mas sim sua moldura, começa a perceber que ela é a única ponte segura entre o caos interno e a clareza estratégica. E talvez, só talvez, essa clareza te prepare para o último nível do jogo. Transcender o confronto. O mestre não luta, ele escolhe o campo. Musashi, no auge de sua maestria, compreendeu que a vitória mais poderosa é aquela que dispensa a batalha. Maquiavel, por sua vez, sempre deixou claro: o príncipe sábio escolhe quando lutar e, mais importante, quando não lutar. Dominar a si mesmo é o primeiro passo. Transcender o confronto é o último. Nesse ponto, a estratégia deixa de ser apenas defesa e vira arte. Transcender não significa fugir do conflito, mas se colocar acima dele. É entender que nem toda provocação merece resposta, que nem toda injustiça precisa de confronto direto. A verdadeira autoridade nasce quando você tem poder para revidar, mas escolhe não fazê-lo. Essa escolha, feita com consciência, projeta respeito e eleva sua presença. O silêncio aqui não é ausência, é supremacia. Imagine alguém que vive reagindo a tudo. Comentários, críticas, olhares, atravessados. Essa pessoa está à mercê do mundo, vivendo como uma marionete das emoções alheias. Já o indivíduo que escolhe onde investe sua energia, que protege sua paz como quem defende um território sagrado, esse vive com sabedoria e influencia todos ao redor com sua postura. No ambiente profissional, quem transcende o confronto sabe que nem todo atrito é produtivo. Às vezes, a melhor estratégia é deixar que o outro se desgaste sozinho. Não ceder à provocação, mas também não cair no orgulho. Como dizia Maquiavel, às vezes, o maior poder é não mostrar que você pode. A autoridade cresce no silêncio e o respeito se firma na contenção. Musashi não era invicto apenas pela habilidade com a espada, mas por saber escolher com quem valia a pena sacá-la. Você pode aplicar isso hoje. Antes de qualquer embate, pergunte-se: esse confronto serve ao meu desenvolvimento pessoal, emocional ou espiritual? Ou só alimenta minha vaidade? Essa pergunta é como uma lâmina. Separa o necessário do inútil com precisão cirúrgica.
Num mundo onde todos estão ansiosos por vencer, transcender é o verdadeiro ato de rebeldia. É escolher ser firme sem ser bruto, ser calmo sem ser passivo, ser estratégico sem ser frio. Maquiavel não diria para evitar o poder, diria para moldá-lo de forma inteligente. E transcender o confronto é uma das expressões mais elevadas dessa inteligência. A filosofia nos oferece esse convite: subir um degrau acima do conflito, onde se enxerga a cena toda com clareza. É ali que as decisões mais lúcidas são tomadas. Quando você passa a viver nessa altitude emocional, percebe que muitos dos seus conflitos antigos eram apenas ruídos, que hoje não têm mais poder sobre você. Porque agora quem escolhe onde e como agir é você. E quando o mundo perceber que você não apenas venceu batalhas, mas deixou de precisar delas, vai entender que o verdadeiro respeito não se conquista pelo confronto, mas pela capacidade de andar entre os espinhos sem sangrar. Agora que você conhece os princípios mais poderosos do autodomínio, a pergunta é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai deixá-lo adormecer como mais um vídeo assistido? Ou vai aplicar na próxima conversa difícil, na próxima reunião tensa, na próxima provocação inesperada? Porque o verdadeiro respeito não se conquista com força, mas com presença. E quem tem presença, tem autoridade. Você está disposto a se tornar alguém que inspira pela calma e impõe pelo silêncio? Está pronto para dominar suas emoções, a ponto de influenciar qualquer ambiente apenas com o seu olhar? Ou vai continuar reagindo como todos os outros, refém do impulso, escravo do orgulho, jogado de um lado para o outro pelos conflitos do dia a dia? A escolha é sua, mas saiba que ao aplicar esses ensinamentos, você se coloca entre os poucos que não apenas sobrevivem ao caos, mas o controlam. E essa é a diferença entre quem vive tentando se proteger e quem cria um mundo onde nada e ninguém pode feri-lo de verdade. Agora me diga nos comentários, qual dos ensinamentos de hoje mais te impactou? E qual você vai aplicar ainda hoje? Eu quero saber a sua resposta. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua nessa jornada com a gente. Aliás, se você quer ir mais fundo, não deixe de assistir ao vídeo complementar. Organize sua vida agora ou assista tudo desabar. Ele é a próxima peça dessa transformação que você começou hoje. Vai lá e continue dominando o jogo.